Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo no mundo e principalmente no Brasil, e vou fazer um vídeo um pouco mais longo porque eu pretendo pontuar e aprofundar algumas questões para trazer um pouco de consciência para este momento. Entender e analisar esse momento tão dramático, tão crítico pelo qual nós estamos vivendo, mas de um panorama, de um olhar de cima, olhando do ponto de vista da espiritualidade, da astrologia, do ponto de vista do campo sistêmico, olhar essa situação sem colorações ou paixões de um lado ou de outro. Sair dessa polarização e enxergar o plano maior. Qual é o plano maior que está se configurando e por que as coisas estão como estão? Qual é o real significado deste momento tão significativo, tão profundo, tão importante e crítico da história da humanidade e da nossa história de brasileiros? Bom, para começar essa conversa, nós temos que partir de um princípio que é de que todos os seres são divinos. Todos os seres que existem, que habitam este planeta, são de origem divina. Isso é um princípio que é mais ou menos comum a todas as religiões. Nós temos uma origem comum, uma origem divina. Ninguém aqui é originado de nenhuma outra fonte que não seja divindade. Tudo que aqui existe, existe porque veio diretamente de planos superiores da divindade. Sendo assim, todos nós somos portadores aí de um DNA divino, vamos dizer assim, né? Nós, os animais, as plantas, todos os seres que vivem aqui nesse planeta têm a sua função. E essa função é expressar essa luz divina através do seu modo de vida. Então, cada um de nós, cada um dos 7 bilhões de seres humanos aqui nessa Terra, somos, portanto, filhos da mesma origem divina. E viemos aqui com uma tarefa, que é trazer luz para essa região da terceira dimensão, que é cheia de densidades que precisam ser processadas. Então eu, você, todas as pessoas com quem você convive, todas as pessoas que você consegue imaginar na sua mente, pessoas que existem e que já existiram na história da humanidade, todos, absolutamente todos, sem exceção, eram de origem divina. E tinham, portanto, essa função de vir aqui para a Terra, para essa zona cheia de sombras e densidades, e trazer aqui a luz divina, fazer o processamento da sombra. Só que para que isso aconteça, essa sombra precisa ser expressa, ela precisa vir à luz, ela precisa se tornar nítida. Então, para que algo possa ser processado, essas coisas precisam ser olhadas. Do ponto de vista de constelação familiar, isso é muito claro. Quem participa de constelação familiar sabe disso. Que aquela parte não vista, ela aparece na constelação para ser vista e incluída. É assim que a cura se processa. Portanto, toda a negatividade, todas as trevas, todas as sombras, elas precisam vir à tona para que elas possam ser integradas, para que elas possam ser vistas e possam ser, portanto, processadas na luz. E aí o que acontece, pessoal? Por que as coisas estão assim tão mexidas, né? Porque quanto mais luz entra, mais densa ficam as sombras. Por quê? Porque a função dessa luz que nós seres humanos carregamos e que vem do Espírito é justamente atiçar, avivar e trazer essa sombra para a visibilidade para que ela possa ser processada, que possa haver uma cura desse processo. Toda tomada de consciência só acontece quando nós olhamos para algo sombrio e curamos esse algo. Então, sem esse olhar, sem essa visibilidade das sombras, não há cura. Portanto, nós estamos vivendo um momento onde as sombras estão cada vez mais
densas e visíveis, elas estão acontecendo em todos os setores da sociedade. E aí o que acontece? Ela suscita o quê? Suscita toda uma mobilização e aí mexe com uma série de questões por conta desse processo que é extremamente profundo, extremamente contundente. Então nós, como espíritos de origem divina, todos nós, antes de virmos aqui, encarnarmos no plano físico, virmos para a Terra, nessa zona densa de polaridade, a gente escolhe que tipo de serviço a gente vai prestar no sentido de processar as sombras. Algumas pessoas, elas vêm para o planeta com o objetivo de lançar luz aonde existem trevas. E outras pessoas, elas se predispõem a encarnar para serem justamente essas trevas. Então é como se fosse um script, um teatro aqui, né? Alguém vem para cumprir o papel de que vai lançar a luz e alguém vai ter que fazer o papel de que vai ser as trevas que vão ser processadas nessa luz. Existe um acordo em nível espiritual que nós não conseguimos acessar, porque aqui o nosso nível de consciência fica muito comprometido pela densidade do plano, nós não nos lembramos disso, mas nós quando olhamos para o nosso vilão, para o algoz da nossa vida, nós estamos vendo ali um parceiro, um sócio espiritual com quem nós fizemos um acordo antes de vir para cá. Né? E você veio para trazer um determinado tipo de manifestação e ele veio justamente para trazer a manifestação contrária para que esses opostos possam serem equilibrados. Então, começa por aí que acaba, por esse raciocínio, acaba todo o julgamento. Não existe o certo e o errado, não existe o bem e o mal, não existe nada dessas coisas que a terceira dimensão usa para catalogar e orientar os modos diferentes de vida aqui. Então, simplesmente o que existe é a espiritualidade fazendo o seu trabalho. Então, quando nós olhamos para vítimas e olhamos para vilões, nós estamos olhando ali para espíritos de luz. Espíritos de luz que estão prestando um trabalho. E nós devemos honrar tanto as vítimas e também os vilões. Honrar as vítimas por estarem prestando esse serviço, honrar os vilões para estarem prestando esse serviço. Alguém lá na espiritualidade se predispôs a vir para cá, por exemplo, a encarnar como um estuprador, como um assassino, como um político corrupto. Com que função? Trazer a manifestação dessas sombras que precisam ser processadas. Então, em vez de nós condenarmos essas pessoas, nós devemos honrar e agradecer por elas estarem fazendo esse serviço, vamos dizer assim, o serviço sujo para nós, né? De trazer toda essa densidade, tornar isso visível. E aí você fala, nossa, mas agora está demais, é muita violência, muita corrupção, né? Existe todo um contexto. Por quê? Porque justamente a quantidade de pessoas que trouxeram luz para a Terra é maior. E aí então essas sombras elas vão se adensar. Esse pessoal que está prestando o serviço de ser sombra, está também atuando junto com esse pessoal que trouxe a luz. E é um conjunto, é um trabalho, é uma empreitada espiritual coletiva, cujo momento, o grande finale, está se aproximando. Nós veremos agora no ano de 2020 o afunilar de algumas dessas situações para um desfecho. Não importam as escolhas que as coletividades façam. Se elas vão escolher A ou vão escolher B enquanto sociedade, política, religião. O fato é que em 2020 essas escolhas passarão por um gargalo de transformação profunda por conta das ativações planetárias no signo de Capricórnio, envolvendo os planetas Plutão, que já está lá desde 2008, Saturno, que entrou em dezembro de 2017, e Júpiter, que entrará lá em 2020. Então, nós teremos essa conjunção de forças apontando para quê? Capricórnio, que representa o sistema humano de vida, o sistema de administração, os sistemas políticos, econômicos, né? Tudo isso vai passar por uma grande transformação. E é por isso que agora nós estamos com isso bastante exacerbado. Esse clima de intolerância, de acirramento, ele foi, vamos dizer assim, startado em 2012, quando houve a quadratura de Urano com Plutão.
A última vez que aconteceu essa quadratura de Urano com Plutão e que tivemos esse tipo de ação bastante forte foi no período pré-nazista, pré-fascista. Lá pessoas encarnaram, né? Inclusive Hitler, Mussolini, esses indivíduos eram seres espirituais também, que vieram para a Terra com essa missão de encarnar a sombra que precisava ser curada, precisava ser processada. E como todo processo de cura, muitas vezes ele precisa acontecer com dor, com febre, né? São sintomas. E, evidentemente, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, aquele horror todo que aconteceu, foi um sintoma bastante contundente de algo que precisava ser processado, ser curado. Hoje nós estamos olhando algo muito parecido acontecendo, tá? E aí você pode falar, mas você está relativizando a questão das vítimas, dos vilões, foram milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, como você pode dizer que aquilo foi um processo de cura? E as vítimas, como que fica isso? Ora, esses indivíduos, eles encarnaram com essa missão, né? Eles fizeram, da mesma forma que os cristãos acreditam, né, que Jesus veio para morrer na cruz em nome de limpar os pecados da humanidade, vamos dizer assim, que aquelas pessoas que morreram na guerra, na Segunda Guerra, e que vêm morrendo nos outros conflitos e na violência urbana, são pessoas que já decidiram em planos superiores virem com essa missão de morrer mesmo nessas situações, para com elas levar uma parte dessa sombra embora. Então nós devemos agradecer e honrar muito as vítimas de guerra, aquelas pessoas que morreram em mortandades coletivas, porque elas levaram consigo uma parte da sombra embora, vamos dizer assim, tiveram uma cura. E foi através dessa cura, desse processo de cura que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é que a Europa ressurgiu numa nova estrutura, né, da União Europeia, com outro tipo de coisa, que teve seu momento de glória e que agora também já está passando pelo seu processo de finalização. Vem uma outra etapa aí, né? Porque quando sempre a história ela tem os seus momentos de processamento, vem um período de relativa tranquilidade, de crescimento, de prosperidade, mas esse sistema novo um dia também se torna velho e passa também a ter as suas próprias sombras a serem processadas. Então, o que está acontecendo, pessoal, é normal, da própria situação da humanidade. Se a gente pensar bem, nós estamos vivendo uma mudança de época, muito semelhante ao que aconteceu no período do Renascimento. No período do Renascimento, estávamos saindo das trevas da Idade Média, estavam se valorizando os direitos do homem, havia um movimento de luz, de entendimento maior. E é lógico que as trevas reagem, elas vão ter um movimento para tentar sobreviver, porque afinal de contas elas estão sendo processadas, estão sendo eliminadas, elas vão tentar sobreviver. Então qual foi o movimento lá atrás, né, ao Renascimento? Foi a Reforma, a Inquisição. Então todo aquele movimento reacionário, violento, agressivo veio à tona. Por quê? Porque espíritos decidiram, em concordância com os espíritos de luz, vir para cá para serem os inquisidores, os torturadores, os ditadores e todas aquelas pessoas que vieram para promover aquele processo doloroso, mas que foi justamente o processamento da luz. Por quê? Alguém precisava fazer esse trabalho, alguém precisava trazer essa treva, essa sombra para a forma concreta, né? Para que pudesse ser de vez por todas processada. E aí os valores do Renascimento prevaleceram e continuaram à frente na história. Então a gente tem esse momento, nós estamos vivendo esse momento de novo. Então, se você conseguiu compreender bem o que eu estou falando, a gente não tem que olhar para esse momento com desespero ou achar que nós estamos perdidos ou estamos aí descarrilados. Não. Nós estamos vivendo o processo normal de processamento da sombra, tá? Só que isso acontece num plano como o nosso. O currículo aqui de terceira dimensão, ele compõe uma espécie de disciplina chamada jogo dos contrastes. Aqui a gente só consegue criar consciência através do embate entre os contrastes. Então por isso que você tem bem, mal, direita, esquerda, você tem esse embate todo, sabendo que
Os polos são exatamente a mesma coisa. Aquele símbolo do yin, do yang lá é claríssimo, é uma sabedoria milenar, sabendo que a pessoa de esquerda enxerga de direita num espelho que ela está refletindo a si própria, da mesma forma que a pessoa de direita enxerga a pessoa de esquerda como reflexo dela mesma. Então, na verdade, esquerda e direita são as mesmas coisas, é a mesma natureza, expressa em polos diferentes e precisa que seja assim, para que haja esse embate de contrastes e para que haja esse crescimento e tomada de consciência. É assim que as coisas funcionam, é o jogo de polaridades. Através desse jogo de polaridades é que nós conseguimos, através do equilíbrio dessas polaridades, transcender e ir para um outro patamar. Então, essas são as dores do parto que nós estamos vivendo de uma nova humanidade. Uma nova humanidade que vai ter muito mais luz, muito mais crescimento, apesar de agora nós estarmos vendo agressividades, violências. E isso vai acontecer na medida da quantidade de sombra que precisa ser processada. Se nós temos uma quantidade pequena de sombra para ser processada, esse período vai acontecer rapidamente e nós vamos nos livrar dessa situação com bastante rapidez, vamos dizer assim, né? Se nós temos ainda uma quantidade de sombra muito grande para ser processada, então esse período vai perdurar um pouco mais e vai trazer eventos um pouco mais dramáticos e até catastróficos, mas que serão necessários para que se faça essa cura, esse desenvolvimento. Essa questão que eu falei para vocês é de nível espiritual. Eu estou falando de um ponto de vista totalmente isento de qualquer uma das paixões pelas quais você está aí hipnotizado. Então, quando você assistir a esse vídeo, se você não foi tocado internamente, não foi transformado por aquilo que eu falei para você, é muito provável que você ainda não esteja no momento para essa transformação, não tem nada de errado com isso, e que você esteja mais arraigado a um polo ou a outro polo desse mundo aí, porque é a sua função no momento defender alguma dessas bandeiras, porque o seu contrato espiritual é esse. Então, não se sinta julgado ou diminuído por conta dessa visão espiritualista. Ela não é uma visão que se coloca como superior, tá? Ela é uma visão apenas do ponto de vista do quadro maior. Você olhando acima do tabuleiro de xadrez, entendendo o que significam as peças brancas e as peças pretas, sem torcer pelas brancas e sem torcer pelas pretas, sabendo que esse jogo é necessário para que a gente possa evoluir, crescer e passar para um novo patamar, entrar numa nova era da humanidade, se nós conseguirmos, com sabedoria, atravessarmos o grande gargalo do ano de 2020 que se avizinha. Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham aberto a mente de vocês e eu tenham se tranquilizado um pouco mais para enxergar esses processos de uma forma um pouco mais ampla, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí os seus comentários, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.